Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Eu sou a Carol. E nós somos o Conversation Couple Club. Então, pessoal, algumas pessoas pediram pra gente vir fazer esse vídeo sobre curso de inglês aqui no Brasil e sobre intercâmbio. Então, o intuito desse vídeo é ir um pouco mais a fundo nesse assunto. É exatamente isso. Eu e a Ká, nós vamos passar o nosso ponto de vista sobre qual vale mais a pena. Estudar um tempo maior aqui no Brasil ou fazer um intercâmbio de pouco tempo. Começando pela minha experiência, eu terminei o ensino médio e fui fazer um intercâmbio. Então, como eu disse no vídeo anterior, eu fiz 1 ano e 3 meses de intercâmbio na Austrália e nunca tinha feito nenhum curso de inglês aqui no Brasil. Então, já comecei a passar perrengue desde o aeroporto, não consegui me comunicar com as pessoas. Cheguei lá também, não conseguia me comunicar com as pessoas do aeroporto, com as pessoas da escola, com os alunos da escola de outros países. Eu me comunicava por tradutor, então colocava o que eu queria dizer para a pessoa no tradutor e passava para ela poder responder, eu entender o que ela estava falando. E até no aeroporto precisei de ajuda de pessoas que eu achava que eram brasileiras para poder me ajudar, porque eu não estava conseguindo entender o que a moça da alfândega estava falando para mim. Então foi um belo de um perrengue, mas é uma experiência única. Você aprende, além do inglês, você aprende culturas, você aprende a viver de uma forma muito diferente. É uma experiência única, eu com certeza recomendaria para qualquer pessoa que pudesse ter essa oportunidade, porque é muito bom e com certeza vale todo o investimento. Realmente o intercâmbio é uma experiência incrível, mas eu já tive uma experiência um pouco diferente. Eu iniciei os meus estudos quando eu tinha 11 anos e o curso teve a duração de 7 anos. Então eu iniciei no estágio básico e fui até o mais avançado. Só que aqui no Brasil nós não temos tantas oportunidades de treinar o nosso inglês como a Carol teve lá na Austrália. Então, ainda mais quando nós estamos no nível básico, nós temos medo de errar, medo de falar alguma coisa errada, vergonha, e fica muito mais difícil treinar com algum colega. Então, depende totalmente da gente treinar em casa, estudar em casa para poder aprender, para tentar conseguir colocar tudo em prática, tudo que a gente aprende em sala de aula. Mas quando a gente vai subindo nos estágios, nós vamos sentindo essa necessidade de treinar e nem sempre nós temos alguma oportunidade ou alguma situação que a gente pode realmente usar o nosso inglês e usar tudo que a gente aprendeu. Então, nesse ponto, o intercâmbio acaba ganhando um pouco porque lá você realmente usa o inglês e precisa. Você usa o inglês por necessidade. Aqui, nós que tentamos aprender aqui no Brasil, dificilmente você vai chamar algum amigo seu, vamos conversar em inglês para treinar. Dificilmente todo dia você vai escutar um podcast em inglês, assistir uma série em inglês, ler um livro, um texto em inglês. Então acaba que a prática fica um pouco mais difícil, mas isso não quer dizer que você vai aprender menos do que alguém que fez o intercâmbio. Até porque, claro, como eu falei, tudo depende de você. Então você tem que sentar, tem que estudar, tem que treinar o inglês. Então, no quesito de aprender, não tem diferença, mas a principal chave assim, do intercâmbio é a prática, é usar o inglês e ter a liberdade de se comunicar em qualquer lugar do mundo. Em relação a valores, os valores investidos tanto no curso quanto no intercâmbio são bem similares. A única diferença é que o valor do curso é distribuído durante os anos e geralmente no intercâmbio você já tem que ter uma hospedagem paga, a passagem, a escola, né, o curso que você vai fazer lá fora. E então acaba que o investimento é quase igual, porém depende de você. Se você tem essa disponibilidade de viajar alguns meses para fora do país, se você vai querer trabalhar lá fora do país, ou se você quer seguir sua vida aqui no Brasil. Eu, por exemplo, estava na escola, treinava, então eu fazia tudo isso além das aulas de inglês. Já a Carol terminou o ensino médio, então não tinha mais nenhuma pendência com escolas, nem trabalho, e ela tinha esse tempo para investir nos seus estudos. Vale lembrar que os valores que
que nós estamos falando aqui vai muito de acordo com a cidade que você escolher, a escola que você escolher, o país, a moeda, tudo. O que a gente está falando aqui é em relação ao que eu vivi e ao que ele viveu. Bom, então chegando a uma conclusão aqui para vocês, em relação ao aprender o inglês, isso vai muito de cada pessoa. Se a pessoa pratica, mesmo ela estando no Brasil, isso é ótimo, mas tem uma diferença de oportunidade de praticar fora do Brasil e dentro do Brasil. Então, na nossa opinião, o intercâmbio vale mais a pena porque você consegue praticar mais, você precisa praticar mais, fora toda a experiência que você ganha de uma vida, de uma cultura muito diferente. Exatamente isso. Aqui no Brasil nós dependemos de muitas outras coisas para praticar o inglês. Nem sempre nós temos alguém do nosso lado que fala o inglês. Então, a gente sempre tenta assistir um filme sem legenda em inglês, ou escutar uma música, um podcast, ler um livro. Mas essas outras plataformas de treino, elas não são tão eficientes quanto falar todo dia e escutar todo dia nativos falando com gíria, com abreviações. Então, o intercâmbio ganha muito nisso. A prática é diária e 24 horas por dia praticamente. Mas aqui no Brasil, a gente não deixa de fazer isso, mas claro que dificulta muito mais. Então, pessoal, se vocês gostaram, curtam, compartilham. E se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a intercâmbio, a escolas de inglês no Brasil, vocês podem comentar aqui ou mandar nas nossas redes sociais que a gente responde. E é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.